Quantos têm palavras de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor? Digam aleluia, digam graças a Deus. Bendito o nome daquele que vive para sempre. Meus irmãos, boa tarde, paz seja com todos vocês da parte do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa tarde, digam graças a Deus. Podem sentar-se, por favor. Seja Deus louvado. Para sempre e eternamente. Que oportunidade bendita o Senhor nos confere hoje aqui. É bom retornar à Bahia, é bom retornar a Salvador, retornar à Conferência Transformação, bom retornar a essa casa aqui, PIB do Brasil. Enfim, são muitos reencontros especiais e importantes, e eu quero louvar a Deus porque tenho a certeza que o Senhor está na condução de todas estas coisas. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você que trouxe a Bíblia, tome agora, por favor, na sua mão. Você que não trouxe a Bíblia, tome vergonha, aleluia, né? Graças a Deus. Já começou a mensagem, aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Meu querido Josadac e sua digna esposa, nossa irmã Jade, muito obrigado, né? Mais uma vez honrar a mim e minha esposa, a nossa casa, dentro daquilo que Deus confiou a você, também compartilhar isso conosco. Sei que nesses anos você conheceu muitas outras pessoas também de Deus especiais, então você fazer conosco essa recorrência é um gesto de muita honra para nós, tá bom? Deus te abençoe muitíssimo, a você, a sua casa, tá? E é tudo que você colocar à sua mão. Todos os voluntários, a equipe toda que está trabalhando muito. Vamos dar um aplauso para essa galera, né? Deus seja louvado aí pelo time de voluntários da Conferência Transformação. Pastor Alex Bahia, que eu vi por aqui, cadê? Estava aqui já, agora em pouco. Deus seja louvado pela vida do servo do Senhor. Cumprimentar todos os demais ministros aqui que estão presentes. Deus seja louvado. Vamos lá, vamos ler alguns poucos versículos. Capítulo de número 2, versículo de número 23. Está escrito, então, subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo. Sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Eu quero com muito temor, no meu espírito, trazer a vocês uma palavra que muito pontualmente eu sou dirigido pelo Senhor a compartilhar. E durante o período da manhã e agora no início da tarde, eu percebi uma confirmação bastante clara da parte do Senhor para que pudéssemos olhar hoje para este texto bíblico e então falar aos corações dos irmãos pelo Espírito Santo. É uma história bíblica muito forte, porque ela tem um desfecho muito trágico, muito fatal, envolvendo pessoas que estavam numa idade ainda muito pequena, muito curta, uma vida ainda muito curta. E é claro que uma fatalidade ocorrida na vida de uma pessoa de qualquer idade, ela chama atenção. Mas quando ocorrida na vida de um jovem, chama mais atenção, sim ou não? Sim ou não? Pois bem. Então, esses são elementos que fazem dessa história uma história muito forte, muito trágica, muito dolorosa até de se ler e de se pensar. A cena
que é narrada aqui no livro dos Reis. Mas ela é uma história que acende um alerta poderoso, uma advertência muito grande, uma luz muito forte, vermelha, acerca de alguns temas que estes sim são muito atuais. Esses temas são herança e reverência. Repita comigo: herança, reverência. Nós estamos falando do profeta Eliseu, e falar do profeta Eliseu é falar de herança e reverência. Porque se você prestar atenção, de todos os personagens da Bíblia, de todos os profetas da Bíblia, aquele que de uma maneira mais emblemática recebeu uma herança ministerial, de forma mais emblemática, a cena, o acontecimento, tudo em si, quem foi? Eliseu. E por que Eliseu recebeu a herança que recebeu? Porque ele construiu uma vida e uma postura de reverência para com o Senhor, para com Elias, homem de Deus a quem ele servia. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos então Eliseu na postura de um homem que tem uma forte história com esse tema herança e também a construção de uma vida de reverência. Quando olhamos para esses moços, percebemos que eles não conquistaram herança espiritual alguma, justamente porque não souberam viver uma vida de... Você está com medo de falar essa palavra, não estou sentindo. Não receberam herança espiritual alguma, porque não viveram uma vida de... A questão é tão interessante que herança, reverência continuam aparecendo na história de Eliseu e também desses moços, e ainda com um elemento a mais. Repare que a herança que cada um dos dois recebeu estava ligada a um mesmo verbo. Se você prestar atenção e se lembrar, o que foi que Elias disse para Eliseu, quando Eliseu pediu porção dobrada? Elias disse assim, se tu me vires, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Se tu não vires, não se te fará. Aí de repente vem um carro, separa os dois, um redemoinho, começa a elevar. E Eliseu precisava ver Elias subir. Sim ou não? Não foi isso? Então Eliseu recebeu a sua herança ao ver Elias. Os rapazes perderam sua herança quando viram Eliseu subindo. Porque eles diziam para Eliseu, sobe calvo, sobe calvo. Então no mesmo movimento, Eliseu conquistou a sua herança e os rapazes desgraçaram a deles. Pessoas podem estar fazendo coisas parecidas com coração diferente. E a forma como você vai manifestar o teu coração, vai também manifestar e determinar a herança que você vai receber. Mas eu vim de Deus aqui com uma palavra, ela é de escape, ela é de livramento, ela não é de terror, mas ela é de temor. E o Senhor me trouxe aqui para dizer, há alguém muito interessado em conduzir tua vida para caminhos de reverência, distração, destemor, para que você perca o poder de uma herança que eu quero te confiar. Mas eu congreguei os meus filhos esta tarde aqui em Salvador, porque há uma herança de poder, de virtude, de autoridade, de graça e tudo aquilo que estava querendo tomar o teu coração para tirar de ti essa herança, vai ser queimado no fogo do altar na tarde desse dia. E só quem acredita nisso, por favor, se manifeste de alguma maneira bem barulhenta nesta noite. Aleluia. Herança. Eliseu estava em Jericó no início do capítulo. Ele opera um milagre em Jericó e ele decide sair de Jericó. Quando ele sai de Jericó, os rapazes saem da cidade. Que cidade? Jericó. Porque Eliseu sai, eles saem, Eliseu está subindo a Betel e eles dizem sobe. Se eles dizem sobe, eles estão saindo do mesmo lugar onde Eliseu estava. Então vamos lá, os rapazes estão saindo de Jericó. Esses rapazes que vão zombar de Eliseu, que serão irreverentes para com Eliseu, que vão escarnecer de Eliseu, esses rapazes que vão adotar um perfil, redobre a sua atenção, que é um perfil que eu nunca antes vi com tanta frequência acontecer e aparecer na vida da juventude brasileira, um perfil que eu nunca vi os crentes sendo
tão enredados por esse perfil de irreverência, de deboche, de tornar coisas espirituais vexatórias. Não vai embora não. Esse perfil desses moços, que é o mesmo perfil que hoje está invadindo as redes sociais, os perfis dos crentes pentecostais, que estão fazendo coro com as palhaçadas dos humoristas para zombar de língua estranha, zombar de dom espiritual. Mas Deus te trouxe aqui esta tarde. Aleluia. Porque se você pensa que a irreverência não cobra um preço, vim te contar que ela cobra e o preço é alto. Irreverência rouba herança. Não tem porção dobrada para irreverente, não tem porção dobrada para debochado, não tem porção dobrada para quem zomba do que é espiritual, não tem porção dobrada para quem faz graça com aquilo que é divino, com aquilo que é santo. Mas a contrapartida é boa para quem zela, para quem teme e para quem ainda treme diante daquilo que é do Senhor. Tem céus abertos. Céus abertos. O lugar de onde eles estão saindo é Jericó. Diga comigo, saindo de Jericó. A Jericó cujos muros haviam caído. É essa Jericó. Os zombadores estão saindo da cidade cujos muros fortificados caíram sob a liderança de Josué. Sabe por quê? Os moços estão com tanta facilidade para sair da cidade? Porque teve um povo que rodeou essa cidade, gritou, se esforçou, tocou trombeta, mostrou tocha e a muralha caiu. Sabe por que o ir e vir? Sabe por que há um usufruto de uma liberdade tão gostosa da parte desses moços aqui que não tem que pular a muralha? Não, saíram pela porta da cidade. Sabe por que é tão fácil sair e entrar? Porque teve um povo que lá atrás guerreou para muralhas caírem. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Fica aqui. Por que tem liberdade aqui nessa história? Por que há liberdade para esses jovens saírem e entrarem de Jericó? Porque crentes lá atrás pelejaram por essa liberdade. Crentes lá atrás trabalharam por esse acesso. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque essa liberdade que você tem aí, essa liberdade que eu tenho aqui, ela foi conquistada a custo e a preço de homens e mulheres de Deus, para que muralhas pudessem cair. Nós estamos hoje aqui numa igreja emblemática para a nação brasileira, a primeira igreja batista do Brasil. Mas só que para nós estarmos hoje aqui, alguém veio aqui, derrubou muralha, cavou poço, arrancou pedra. Sim ou não? Sim ou não? Então redobra a atenção e olha para cá. Porque se alguém lá atrás, liderado por Josué, rodeou muro, gritou, pelejou, expulsou inimigo para que eu e você tivéssemos liberdade, então agora qual é o nosso papel? Usar essa liberdade com responsabilidade. Só que os moços da história que lemos usaram o fato de não ter muro na cidade para sair dela e zombar de um homem de Deus. Cuidado para que aquilo que custou muito para jogar um muro no chão não vire para alguém condição, acesso ou motivo para sair de Betel, para sair de Jericó, melhor dizendo, e fazer o que não tem que fazer. A liberdade que foi conquistada por baluartes da fé não é para ser usada por mim hoje como instrumento de escárnio, um instrumento de carnalidade, de promiscuidade. A liberdade que eu tenho em Deus hoje e no Evangelho hoje é para ser usada com responsabilidade, com temor, para honrar o nome do meu Senhor. O que Josué diria se visse os moços usando a liberdade do muro derrubado para zombar de profeta? 2, glória a Deus, 1 aleluia, lá no estacionamento. Vou tentar de novo. O que Josué diria se tivesse visto moços usando a liberdade do muro que ele derrubou para zombar de profeta?
O que homens e mulheres de Deus que começaram a usar a internet, chorando em lágrimas, gratos a Deus por poder pregar o evangelho para outras nações, lá no início da internet de escada. O que os homens e mulheres de Deus que passavam a madrugada tentando conexão para falar com os missionários do outro lado do país, o que eles diriam ao ver hoje uma geração usando a liberdade da internet para fazer piada, palhaçada, zombar do evangelho. Deus me trouxe aqui com uma palavra na boca: a muralha não caiu para você usar a tua liberdade de maneira errada. A muralha caiu para que a tua liberdade glorifique ao nome do teu Senhor. Que Jericó é essa, minha gente? É Jericó. A Jericó, aonde o cego de Jericó clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu enxergou a realeza de Jesus, ele ainda era cego. Vou repetir. Quando Bartimeu enxergou a realeza de Jesus, ele ainda era cego. Porque quando ele clamava: Jesus, filho de Davi, isso é um indicativo de realeza, filho do rei Davi. Quando ele ainda era cego, ele já enxergava a realeza de Jesus. Em Jericó teve um homem, ou teria um homem, que mesmo cego enxergava as coisas espirituais na vida de quem passava por ele. Aí eu fico com vergonha alheia quando eu olho que na mesma Jericó, onde um cego enxergava um homem de Deus, o filho de Deus, os moços que enxergam não conseguem ver a santidade do profeta, não conseguem ver a graça do profeta, só conseguem ver os defeitos físicos, só conseguem caçoar das debilidades físicas. Tem gente que nem para usar os sentidos que Deus deu presta, mas eu quero glorificar a Deus, porque o que você enxerga, vai enxergar melhor. O que ouve, vai ouvir ainda melhor. Agora, deixa eu só lhe colocar uma questão importante. Nos versículos anteriores, que eu disse para você que o nosso irmão Eliseu estava lá. E sabe qual milagre que Eliseu tinha operado na cidade desses rapazes? Pergunte qual. Ele tinha curado, transformado águas que eram amargas em águas boas, doces, potáveis. Eu estou dizendo para você que durante muitos anos em Jericó se bebeu água ruim. Durante muitos anos em Jericó se bebeu água amarga. Durante muitos anos em Jericó não se tinha a melhor água. Mas quando Eliseu foi recebido por homens em Jericó, esses homens não me pareceram amargos. Esses homens não me pareceram incrédulos. Eles conseguem identificar a natureza espiritual e profética de Eliseu, pedirem ajuda, confessarem questões que estavam acontecendo fora dos olhos carnais da cidade, porque eles dizem: a cidade parece até boa, mas a água que corre por aqui debaixo é amarga, a terra é improdutiva. Então tem quebrantamento, tem confissão na vida desses homens. Mas quando eu olho para a vida dos jovens, eu vejo que parece que as águas amargas amargaram eles também. E nós temos um grande desafio, meus irmãos: não deixar que as águas que nos cercam nos amarguem também. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do teu lado, dissesse para ele: em Jericó, durante muito tempo, a água foi amarga, mas teve gente que não ficou amargo. Teve gente que continuou crente. Os rapazes se amargaram, mas teve gente que continuou de pé até o socorro vir. Não vai embora agora não, pastor. A coisa lá na minha igreja não está muito boa. Pastor, isso ou aquilo não está muito bom. Pastor Eduardo, lá na minha família está assim. O meu referencial, o pregador que eu gostava, o pastor que eu admirava, amargou. Você tem duas escolhas: ou você fica amargo igual a ele, ou você continua de pé até Deus sarar essa água.
Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para gente que está tendo que beber água do jeito que não queria. Eu vim aqui pregar uma palavra de Deus para gente que está tendo que ouvir conversa que não queria estar ouvindo, está próximo de gente que não queria estar perto. Eu vim aqui pregar para pessoas que estão dentro de circuitos, circunstâncias e contextos que não são os melhores, mas o Senhor me trouxe para dizer: fica firme, porque o socorro do céu está chegando. Você entende de onde veio a irreverência? Você entende de onde veio o destemor? Você entende de onde veio o escárnio? Da água amarga. A água amarga que os rapazes beberam contaminou o coração deles, amargou eles, e agora eles falam mal de profetas porque tomaram água amarga. Agora eles zombam de dons espirituais porque beberam água amarga. Agora eles escarnecem da atualidade dos dons porque beberam água amarga. Mas eu vim de Deus dizer uma coisa para alguém: guarda teu coração, para que nada daquilo que quer afligir e afetar você tenha o poder de te amargar. Pastor, tô amargo, por quê? Porque o profeta que eu admirava, eu descobri isso e isso dele. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Acha outro profeta para tu acreditar que é a boca de Deus na terra. Uma coisa eu preciso determinar sobre a minha vida: a amargura de água nenhuma vai gerar amargura em mim. Eu permanecerei crente, fiel e de pé até que Deus resolva sarar essa água. Essa é a Jericó, de onde os rapazes estão saindo. Eles saíram da cidade. Diga comigo: saíram da cidade. Mas eles não se tornaram zombadores quando saíram da cidade. Eles já eram zombadores dentro da cidade. Eles não se tornaram escarnecedores quando saíram do refúgio. Eles já eram zombadores dentro do refúgio. Não se engane. Aquilo que você está vendo exposto hoje sempre foi uma realidade no íntimo das pessoas. A questão é que aquilo que acontece dentro da cidade, dentro da casa, dentro do WhatsApp, às vezes fica. Só que o problema é que o zombador gosta de rua. O zombador gosta de cidade, ele gosta de visibilidade. E aí aquilo que ele sempre foi na cidade dele, estoura quando ele sai. Aquilo que ele sempre foi na casa dele, estoura quando ele vai para a rede social. Porque o zombador, ele não consegue ser zombador. O escarnecedor, ele não consegue ser escarnecedor só no seu reduto. E aí quando ele sai, ele se expõe. E ainda bem que sai, nesse sentido ainda bem. Porque existem coisas que estão acontecendo dentro de círculos pequenos. Existem coisas sobre homens nesse país que só a mulher sabe. Mas existem coisas sobre mulheres nesse país que só o homem sabe também. Existem coisas sobre pais que só os filhos sabem. Só que tem uma hora que essa gente mau caráter resolve sair da cidade. Faz mala, vai para a rua, vai para a internet. Aí tudo aquilo que sempre foram de maneira reclusa começa a ir para o ventilador. Quem é a rua, senão aquela que não perdoa? Tenho algo muito sério para dizer. Os rapazes já eram zombadores, já eram escarnecedores, mas continuaram vivos dentro da cidade. Mas quando saíram, morreram. Sabe por quê? A rua não perdoa o que a cidade perdoa. Eu tenho um negócio muito sério de Deus para dizer para alguém. Se eu pudesse ter escolhido, eu escolhia outra mensagem. Estava engatilhadinha, estava na Bíblia marcadinha. Ai, que delícia que ia ser tão lindo pregar sobre os discípulos de Jesus. Ia ser tão lindo. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: cuidado, tá? Cuidado, porque a rua não perdoa. Cuidado, porque aquilo que você consegue passar ileso e imune dentro de casa, a rua não vai ter a mesma misericórdia.
Cuidado, porque não vão passar a mão na sua cabeça na rua igual seu pai passa e sua mãe passa. Cuidado, porque a misericórdia que teu pastor está tendo com você, que já está até meio excessiva, diga-se de passagem, Deus já está quase chamando ele para falar com ele o que falou para Samuel. Você está querendo ser mais perdoador do que eu? Só que quando vai para a rua, está de peito aberto. Quando vai para a rua, está sem a proteção da família. Quando vai para a rua, está sem a super proteção do pastor, que no excesso talvez de amor e de misericórdia, ainda não corrigiu o que tinha que corrigir, mas Deus te trouxe aqui essa tarde, e você ainda pagou a inscrição para ouvir. Cuidado, porque a rua não exerce a misericórdia que o reduto exerce. Aproveita que tu está em casa hoje, alinha, conserta, corrige, antes que a rua faça isso. Saíram da cidade, e quando eles saem da cidade, começa: sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. Um santo homem de Deus, crente, quando Eliseu passava pelas ruas de Sunem, a mulher sunamita não ficava olhando e dizendo: sobe calvo. A mulher sunamita não chamou o marido dela para dizer: você não sabe, tem um calvo passando na nossa rua, vamos chamar ele para dar um tônico capilar de presente para ele. O que despertou a atenção da sunamita em relação a Eliseu não foi sua calvície, foi sua santidade. Só que a gente costuma ter o nosso olhar atraído para o tipo de coisa que nos importa. Para a sunamita importava ver santidade no homem, para alguém só importa os padrões estéticos. Por que você repara por que se eu pegar uma cena, uma mesma cena, e colocar 5 pessoas para narrarem a mesma cena, nunca as 5 narrarão da mesma maneira? Porque cada indivíduo tem uma percepção, um olhar. E por onde passa essa percepção e seu olhar? Sua escala de valores, sua ética, sua moral. Então me chama a atenção, no mesmo fato, algo que para mim é importante dentro da minha escala de valores. Então alguém está olhando para Eliseu e está dizendo: calvo. Por quê? Porque é a única coisa que sabe enxergar. É o único tipo de padrão que norteia ele. Ele só vive para isso, para olhar estética, aparência, mas ainda tem sunamita dizendo: olha lá o homem de Deus, olha lá o homem de Deus, olha lá o homem de Deus. O remandaraga cheia. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Eu profetizo que o Senhor, a começar por mim, vai melhorar, vai aprimorar, vai transformar nossas escalas de valores. Os rapazes estão saindo da cidade com um coro debochado: sobe calvo, sobe calvo. É, irmão, Israel já teve seus cabeludos. Absalão, rebelde, morreu pendurado no galho de uma árvore. Sansão, prostituto, fornicário, morreu sem os olhos, escarnecido pelos adversários e com o templo desabando na sua cabeça. Às vezes, alguns valores que você pensa que são importantes não são tão importantes assim. Aleluia. Vamos lá. Diz a Bíblia, repete comigo: ursas, horrível, vai de novo. Ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Vamos lá, as ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles rapazes. Eles saíram da cidade, as ursas saíram do bosque. Repete comigo: eles saíram da cidade, as ursas saíram do bosque. Ele não entrou no bosque, ele não invadiu o ambiente delas. Ele não foi lá mexer com as ursas. Eles saíram da cidade e as ursas saíram do bosque
para pegar eles no meio da rua. O que eu quero que você entenda é que as ursas teriam continuado no bosque se eles tivessem continuado na cidade. Existem coisas que só se mexeram contra você porque você saiu de onde não devia. Não, não vai embora não, porque você anda dizendo que o inimigo se levantou. Pastor, o inimigo se levantou. Foi. Só que o inimigo se levanta, tá, gente? Isso aí é fato. Mas essa ursa aí, tu sabe do que eu estou falando. Essa ursa aí que tu entrou hoje aqui corrido. Essa ursa aí, ela só saiu do bosque dela porque tu saiu da tua cidade. Existem coisas que só se voltaram contra nós depois de que nós nos movemos inadvertidamente. Se eles tivessem continuado na deles, as ursas tinham continuado na delas. Quem despertou isso foi você. A verdade é que alguns gigantes se levantam porque faz parte. Alguns Golias se levantam porque são clássicos de inimigos do povo de Deus. Vão se levantar sempre. Agora, ursa não é gigante. Ursa para sair de bosque é porque crente saiu da cidade. O que eu estou dizendo para você é que essa ursa é reativa. O que está acontecendo, o calor que você tomou essa semana, o suador que você chegou aqui, foi um movimento reativo de decisões erradas que você tomou, cidades que você deixou, palavras que você falou, coisas que você se meteu, mas o Senhor me trouxe aqui para dar uma palavra. A Bíblia diz que as ursas saíram do bosque e despedaçaram, pastor, essa é a palavra? Mas calma, 42, eita pastor, 42 deles, significa que o grupo todo não era de 42, eram mais, mas 42 foram vitimados, mas sobraram alguns que eu não sei quantos, não sei se correram, não sei se fugiram, não sei se subiram numa árvore, eu sei que de alguma maneira alguém escapou, e eu estou olhando pra gente aqui, que era pra não estar aqui, era pra ser dos 42, mas ainda bem que Deus foi bom contigo e olha você vivo hoje aqui. Só quem está vivo diga glória, só quem está vivo diga aleluia, só quem está vivo diga louvar. Quando eles saem da cidade e começam a zombar do homem de Deus, as ursas saem. E elas estavam quietas. Lá no bosque delas. Cuidando dos filhotinhos delas. Dentro da casinha delas. Mas de repente elas foram impelidas a deixar a quietude do bosque do seu habitat. Para ir para o meio da rua fazer justiça. Algumas coisas que estavam dormentes, quietas, se levantam e se enfurecem repentinamente com o mecanismo de justiça de Deus. Porque alguém saiu da cidade, saiu da direção, saiu do temor, saiu do propósito e Deus precisa fazer justiça. Mas eu não tenho uma palavra só de justiça, eu tenho uma palavra de misericórdia. Por favor, pegue a mão da pessoa que está do seu lado e diga: tem justiça e tem misericórdia. Atente para a maneira como a Bíblia descreve a trágica cena. As ursas, segundo a Bíblia, despedaçaram. Despedaçaram. Não apenas mataram, não que fosse pouco. Despedaçaram.
Pegaram os corpos inteiros que eram e os despedaçaram. Como é que recebe a herança despedaçado? Como é que recebe a herança sem conseguir o mínimo? Pergunte, qual é o mínimo? Ficar inteiro. Se você olhar a história do profeta Eliseu, ocupa 2 ou 3 páginas da sua Bíblia, a história dele com Elias. Aí você vai dizer assim, moleza, não, 20 anos. Durante 20 anos, montes, vales, alunos da escola de profetas aloprados, falando besteira, todo tipo de coisa tentou despedaçar a vida de Eliseu. Mas Eliseu chegou no dia da entrega da herança inteiro. Pastor, eu estou muito preocupado com a herança. Deveria estar preocupado em chegar lá inteiro. Pastor, eu estou já pensando o que vai ser, como é que é. Pastor, eu tenho um ministério, estou sentindo que Deus está me chamando, filho do meu pastor, não é muito pastor, nem filho tem, eu tô achando que vai, aleluia. É? Lindo, glória a Deus. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, coisa muito linda. Mas em vez de você ficar de olho numa cadeira, comece a pensar em chegar inteiro nela. Seu primeiro compromisso não é com a ambição da herança, é com o comprometimento de chegar inteiro para o dia de recebê-la. Seu primeiro compromisso não é pensar em quão bom vai ser depois que você receber o que você vai receber. Seu primeiro compromisso é pensar em chegar inteiro, porque despedaçado ninguém recebe nada. Pastor, mas eu tenho promessa. Mas despedaçado tu não recebe promessa. Pastor, mas eu lembro os vasos. Lá na casa da minha mãe, os vasos dizendo, vai chegar, vai voar. Mas tem que ser inteiro, senão não sobe no avião. Aleluia. Pastor, mas semana passada o profeta falou, eu estou vendo a mala. Eu estou vendo, mas tua mãozinha tem que estar no braço, né? Senão não pega a mala, tem que chegar inteiro. Aleluia. Pastor, outra irmã me falou que ela me via andando no globo da terra de um continente para o outro. Glória a Deus, mas tem que ser inteiro. Senão pastor, me disseram que eu vou conquistar uma esposa maravilhosa. Mas esse casamento tem que ser inteiro, né? Então o namoro você já tem que ficar inteiro, o noivado inteiro também, para poder chegar casado inteiro. Deus me trouxe aqui com uma palavra, tira o olho da herança e preocupe-se em chegar nela inteiro. Despedaçado ninguém recebe nada. Aí eu preciso entender, claro que eu preciso entender, e já começo a encerrar, eu preciso entender se para alguém é violenta por demais a cena. Eu preciso entender se para alguém é forte demais a cena. Eu entendo, e é mesmo, é de verdade, porque nós estamos vendo o ministério de Eliseu relacionado a um episódio onde carne é comida por urso. Nossa, que coisa terrível, gente. É ou não é? E tem gente que está achando super normal. Você anda vendo muito aquele jornal de tarde. Aleluia. Alguém aqui concorda que ver a carne de homens, de seres humanos e parar na boca de ursos é terrível isso, sim ou não, gente? Agora pense uma situação de tamanha violência, uma situação de tamanha fatalidade acontecendo relacionada à vida de um profeta, de um homem de Deus. Mas só que quando eu olho para a vida de Eliseu, eu me deparo com uma situação muito interessante. Preste atenção nisso aqui. Muito interessante. Quando o homem de Deus, Elias, colocou a sua capa sobre Eliseu, recrutando-o para o ministério, Eliseu falou assim, eu gostaria de me despedir dos meus pais. Aí ele foi se despedir dos seus pais. Quando ele voltou, a Bíblia diz que ele pegou os aparelhos dos bois, porque ele trabalhava arando a terra. Ele pegou os aparelhos dos bois, se desfez e pegou os bois, a carne dos animais, e deu para os homens comerem. Uma forma muito simples aqui. Quem gosta de churrasco, diga amém. Aleluia. Gente que não deu glória até agora, deu glória agora na hora do churrasco. É lindo.
churrasco é maravilhoso. Então, se eu falar para você aqui, de uma maneira muito simplificada, Eliseu fez uma festa de despedida para a comunidade, Josadak, com uma churrascada. Mas se eu sair do churrasco e for no rigor, que é onde eu quero chegar, o que Eliseu fez no começo do seu ministério? Pegou carne de animal e deu aos homens. Vamos lá. Boi é animal, não é? Então, pensei que eu estava errado. Pegou a carne dos animais, dos bois, e deu aos... Então, repete comigo. Carne dos animais para os homens. E o que está acontecendo aqui? O inverso. Carne dos homens para os animais. Pastor, ficou interessante, ficou intrigante aí, ficou legal. Mas e aí? Qual é a lição? O que você quer dizer? O que eu quero dizer é que existe um momento da vida de Eliseu que ele pôde alimentar os homens. Ele alimentou. Porque muita gente vai passar por você que você vai poder alimentar. Preste atenção. Vai ter gente que vai colar com você, você vai ver tanta pureza, tanta honestidade, tanta vontade de servir a Deus, que Deus vai te dizer assim, ó, alimenta. Você vai sentar com essa pessoa, vai pegar o pouco tempo, que você não tem muito, pouco tempo que você tem. Você vai dividir com essa pessoa, vai ensinar coisas de Deus para ela, vai ouvir ela, vai dar oportunidades para ela, vai pegar acessos que você tem e vai ajudá-la para que ela também possa usar esses acessos. O que é isso, pastor? É quando você vê gente que merece que você os alimente. Só que tem gente que vai passar pelo teu caminho que são como esses moços aqui. Não dá para você dar carne para eles. Porque gente que vai passar pelo seu caminho, Deus vai gritar no teu ouvido, esse você não alimenta. Eliseu teve um momento da sua vida que ele pôde alimentar pessoas, porque era festa, era celebrativo, era gente boa, era gente crente, estava saudando o profeta que foi levantado no meio da comunidade, mas passou um tempinho, tem um grupo de rapazes que esses, o Senhor disse, esses você não pode alimentar, são irreverentes, não dê acesso para eles, são zombadores, não abra portas para eles não, você conhece a vida deles, você sabe por onde eles andam, não passa o telefone de gente crente para eles, e nem o deles para gente crente, porque eles são zombadores. Eu vim de Deus aqui me dizer uma coisa para alguém muito importante, que o céu me mandou dizer, quando você já sabe a qualidade moral de algumas pessoas, a sua obrigação é não alimentá-las. Só que o que me estranha é que tem gente que sabe a qualidade moral de algumas pessoas e continua abrindo porta, dando acesso, indicando, toma vergonha nessa cara. O Senhor me trouxe para dizer, tem gente que não pode ser alimentada, até que sua motivação mude, seu coração seja transformado, sua mente seja sarada, seu espírito seja liberto. Você não está aqui para dar comida para zombador, você não está aqui para alimentar sonho de rebelde, você não está aqui para dar corda para doido e nem bater palma para maluco dançar, você está aqui para alimentar gente crente, ajudar gente honesta. Deus me trouxe aqui para dizer, tem gente que já deu, acabou. Cada porta que você, por ser bonzinho demais, abre para ele, é um zombador a mais passando por porta que não deveria passar. Tem acessos que Deus deu para você. Olha para o seu vizinho e diga, para você. E você está dando esse acesso para escarnecedor, para zombador, está dando esse acesso para quem não tem compromisso com Deus. O Senhor me trouxe para dizer uma coisa muito séria para você. Se você não parar de dar os acessos que eu te dei para quem não merece, eu vou tomar de volta esses acessos. Não vai entrar nem ele e nem você, nenhum dos dois mais. Mas que isso, gente? Você construindo uma vida, um testemunho de temor a Deus, orando, jejuando e caindo na lábia de meia dúzia de 7-1? Usando teus acessos, passando pelas portas que Deus abriu para você, recebendo indicação, referência sua. Menino zombador, recebendo referência sua. Não vai embora não. Então você rapaz, crente,
que sabe que esse seu colega é um sem vergonha e você apresenta ele para moças da igreja? Ah, que curioso. Você sabe que ele é um pilantra mirim, você sabe. Você sabe que ele é um vagabundo e mesmo assim você apresenta ele para as meninas da igreja que estão pagando preço de santidade e você está botando essa gente mau caráter no caminho das meninas. Você toma vergonha nessa, para você ganhar popularidade lá na escola. Eu apresento. Deus é que vai te apresentar um negócio com uma espada de justiça qualquer hora dessa aí, seu mané. Repete comigo: zombadores não se alimenta. Olha para o seu vizinho e diga: zombador, você não alimenta. Muito fraco, diga: zombador, você não alimenta. Não merece teu alimento, não merece teu acesso, não merece tua indicação, não merece tua referência. Não merece. Pastor, mas onde fica a misericórdia? Aqui mesmo, está aqui, tem também. Ora por ele. Sim. Faz uma campanha de oração por ele. Você não precisa demonstrar misericórdia dando acesso para o zombador. Ora por ele. Você não demonstra misericórdia pegando o zombador e apresentando para o pastor da tua igreja, inocente, um homem de Deus que não está aí, não está no circuito, não conhece quem é quem. Eu vou entrar nessa seara. O pastor da sua congregação, um homem de Deus, nem entra na internet, não sabe de nada, né? Um homem crente, um homem santo. E você, que tem a confiança dele, chega um malandro vagabundo na cidade, né? Com a biblinha de estudo debaixo do braço, mas tu sabe que ele é 7, você sabe. Aí como ele tem uma porta que você quer passar, você pega ele: pastor, recebemos na cidade aqui um homem de Deus, o senhor não podia dar... Você toma vergonha nessa cara, rapaz. Você para de apresentar gente ruim para gente boa. Para de fornecer acesso de púlpito, lugar santo para gente sem vergonha, só porque tem alguma coisa para dar para você em troca. Mas eu quero dizer que nem sempre foi assim em Israel. Cadê o pessoal da banda? Nem sempre. Balança, acabou. Tá bom. Quem quiser que eu continue, tem que me arrumar um jatinho para eu ir lá para São Paulo hoje. Porque o meu voo vai partir daqui a pouco. Então olha para cá. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim, ó: nem sempre foi assim em Israel. Melhora para ele e diga: nem sempre os ursos venceram os meninos. Houve tempos em que os meninos venciam. Aleluia! Quem é você, moleque? Eu sou Davi. Filho de quem, moleque? Do seu Jessé. O que você quer? Vou pegar esse gigante aí marrento. Contra ele tu não podes. Porque não posso, meu rei? Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Meu rei, tem um currículozinho aí que eu queria apresentar. Vai se ajeitando na cadeira. Se ajeitando, você vai ficar de pé já. Vai se ajeitando na cadeira. Fala pra mim, qual é o currículo? É o seguinte: teve um dia, na verdade, meu rei, alguns dias, aqui eu não estou querendo parecer pretensioso, mas alguns dias onde entravam os animais lá. Que animal? Cobra? Não, pior, meu rei, pior. Raposa? Maior, meu rei, maior. Você é desse tamanho? Tá falando para mim que venceu o quê? É o que o senhor está pensando mesmo, meu rei. Aquele grandão. Foi lá mexendo nas ovelhinhas do papai. Quem, rapaz? O urso, meu rei. Ah, então já sei o que aconteceu. Ele te despedaçou? Não.
Arrancou um braço teu? Não. Te matou? Não. O que aconteceu? Eu venci o urso e o leão. Se prepara. Eu não serei daqueles que os ursos vencem. Eu serei daqueles que vencem os ursos. Quem me acompanha? 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 Ora bara bara cancho rela maia antroco. Irianaragayoshia cantoroco no corabarabashe. Inamacomiasi rebianarai. Espírito do temor do Senhor Jeová, desce sobre essa casa agora. Toma o ambiente da conferência, transforma. Ei, converte os corações agora. Lava as vestiduras agora. Arranca o amargor agora. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você não será vencido, não será destruído, não será despedaçado. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A Deus pertence o livramento dos laços de morte. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Mara Aroconochata Catorocona Cantoré Erebe Cantara Machandara Bacataragaia Erebe Kendere Cologochat. Cadê a geração de Davi? Cadê a geração de Davi? Cadê os matadores de Segura na mão da pessoa que está do teu lado agora. Não deixa ela ir embora não. Olha nos olhos dela e diga: no mesmo povo. Horrível, vai de novo. No mesmo povo tinha Davi e tinha os meninos. Davi venceu o urso. Os rapazes foram vencidos pelo urso. Olha nos olhos dele, olha nos olhos e diga: você decide. Ou você é comida de urso, ou tu passa a espada nesse urso. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem nessa casa agora, vem nessa casa agora, pisa nessa casa agora. Varão de autoridade, varão de autoridade, varão de autoridade. Tem um varão de autoridade marchando nessa casa. O tacaraba cantore maché, ele é pequetere conoconoxi. Arabacataracacore cantara maché. Tem um varão de autoridade, tem um varão de autoridade, tem um varão de autoridade. Tem um varão de autoridade. Recata, recatocorogoché. Arabacalabaroi, oi, 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 oi. Aquilo que estava para te vencer, por ti será vencido. Aponta o dedo para pelo menos 5 pessoas e diga: aquilo que estava para te vencer, por ti será vencido. Eu não vou virar comida de urso, não. Eu não vou virar comida de urso, não. Tem escape, tem escape, tem escape. Tem escape, tem escape, tem escape, tem escape, tem escape, tem escape, tem escape. Escape, 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 escape.
Ei! Deus já tens um caminho aberto pelas águas, faz romper, haverá. Vamos! Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper, haverá. Ouça a voz. Segura! Eu pago a multa, aleluia. Parcela a multa. De frente para alguém agora, que você se sinta à vontade. Está do lado de uma pessoa que você não conhece. Se você não se sente à vontade, procura outro, não tem problema. Alguém que você conheça, as meninas com as meninas, os rapazes com os rapazes. Eu só preciso que você fique de frente para alguém. Estenda esse mãozão de crente na direção dele agora. Mãozão de crente na direção dele. Estende. Uramacarai. E me calahandore minha subicancho manai. Cordéis de morte andaram cercando esse teu irmão durante essa semana. Parece que eu ouço as palavras de Jesus falando com Pedro. Pedro, Satanás pediu para cirandar você como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Eu roguei. O Senhor rogou pelo teu ministério, Ele rogou pelo teu casamento, Ele rogou pelo teu futuro, Ele rogou pela tua alma. O inimigo estava furioso para te matar, te destruir, te aniquilar, mas o Senhor levantou uma bandeira de poder e disse: é meu. Olha nos olhos dele agora. Bota firmeza nessa voz. Bota unção nesse olhar. Diga para ele: em nome de Jesus. O nome de Jesus você tem que bradar com mais força. Diga: em nome de Jesus. Você, teus sonhos, teu ministério, tua família, tuas emoções não serão comida de urso. Você vai chegar inteiro para o dia da promessa. Assim diz o Senhor. Dá um abraço nele agora. Renovo aqui, renovo.